Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira, dia 26 de junho, nesta 12ª semana do Tempo Comum, para que possamos juntos meditar a Palavra de Deus. No dia de hoje, nós lemos o Evangelista São Mateus, no capítulo 7, versículos do 21 ao 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos a leitura do capítulo 7 do Evangelista São Mateus nesta quinta-feira. E é interessante percebermos que já no primeiro versículo o Senhor nos dá a ótica, a tonalidade de todos esses versículos que se seguem. Quando nos recorda que não basta unicamente dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus, mas é necessário pôr em prática a vontade do Pai que está nos céus. E com isso nós entendemos justamente que não basta unicamente estarmos na igreja para querermos nos dizer salvos já, mas é necessário que nos empenhemos por viver os ensinamentos da Palavra de Deus, por viver os ensinamentos de Jesus Cristo, por procurarmos discernir e vivermos aquela que é a vontade do Pai em nossas vidas. É por isso que Jesus diz, não basta dizer Senhor, Senhor, não basta rezar muitas Ave-Marias, rezar muitos Pai Nossos, se, no entanto, a palavra que ouvimos não vem fazer parte da nossa vida, não vem fazer parte do nosso caminhar, do nosso modo de proceder. É por isso que ele continua contando essas duas parábolas que nos são muito conhecidas, a do homem que construiu a sua casa sobre a rocha, aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Recordando que aquele que construiu a casa sobre a rocha é justamente quem construiu toda a sua vida baseada, fundada sobre a palavra de Deus. E aquele que, no entanto, construiu a sua casa sobre areia é aquele que viveu como se a palavra de Deus não importasse, como se a palavra de Deus não se fizesse presente na sua vida. E é claro, com isso nós poderíamos elencar dois ensinamentos da parte de Deus. O primeiro, o mais óbvio, que é aquele que o Senhor nos coloca desde o início, é que precisamos praticar a palavra de Deus. O segundo ensinamento é justamente fruto de uma pergunta que nós podemos nos fazer: onde está a nossa segurança? Nós vivemos em uma sociedade que busca sempre mais ter seguranças, bases fixas na sua vida. Alguns colocam esta base fixa como sendo a família, outros colocam esta base fixa como sendo os bens que possuem, o dinheiro que tem, a conta bancária, ou às vezes demonstrar ser alguém, ser algo que na bem da verdade não é fruto da realidade.
Mas o cristão deve depositar a sua confiança justamente na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o fundamento. A palavra de Deus deve ser a base sobre a qual nós construímos a nossa vida. E se nós assim praticamos, se nós assim vivemos, é aonde de fato o Senhor vem nos falar. Pode vir a tempestade, pode vir a chuva, podem vir os ventos, mas a casa não cairá porque está construída sobre a rocha que é a palavra de Deus. E por isso o Senhor vem nos recordar que a nossa segurança não deve estar nos bens materiais, porque eles passam, eles se corrompem. Mas a nossa segurança deve estar sempre na palavra de Deus, que permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, mas nenhuma só vírgula será tirada da palavra de Deus, nos garante o Senhor. E assim podemos dizer que a liturgia no dia de hoje nos faz esses dois apelos, esses dois convites. Primeiro, que saibamos colocar em prática a palavra de Deus, porque é a prática desta palavra que de fato poderá nos abrir as portas do paraíso. E por fim, que a nossa segurança, que a nossa base firme possa ser verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Possa ser Jesus Cristo, o Verbo encarnado do Pai, que veio nos ensinar e nos apontar os caminhos do reino. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar o vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.